Passa na frente. Passa na frente, passa na nossa. Maria. Passa na minha frente. Em ordem de batalha. Que nessa noite Passa na frente. o mal possa desaparecer. Abre o caminho. Porque você está aqui. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventri tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in morte nostrae. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselha coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno, em nome de Jesus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjos, rogai por nós e defendei-nos no combate. Nossa Senhora Corredentora, Virgem do Rosário, rogai por nós. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meus irmãos e irmãs que assistem este vídeo, que ouvem esta pregação. Eu quero hoje pregar sobre algo muito importante para nós que queremos ser salvos, para nós que queremos que venha o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Eu quero pregar sobre o Santíssimo Rosário. E para começar esta pregação, se você tem próximo de você as Sagradas Escrituras, abra comigo, por favor, no livro de São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. E o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem algum? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós vemos aqui este belíssimo evangelho. Nós vemos aqui
o próprio Deus vindo saudar a Santíssima Virgem Maria por meio do anjo. O anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, um daqueles que assiste diante de Deus, um dos 7, o arcanjo, que está próximo de Deus, que está servindo a Deus. O arcanjo São Gabriel vem à terra saudar a Santíssima Virgem Maria e ele fala: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Esta saudação que não é dada a ninguém nas Sagradas Escrituras, sabe? Cheia de graça, cheia de graça em plenitude. No original é falado exatamente isso, em plenitude, totalmente. Não é uma pessoa que tem graça, não é uma pessoa agraciada, como muitos protestantes falam. Mas aqui o anjo, em nome de Deus, vem falar com a Virgem Maria, ave cheia de graça. E nós vemos aqui, pelas Sagradas Escrituras, que a Virgem Maria se perturbou com essas palavras. Ela ficou perturbada e ficou a pensar no que significaria semelhante saudação. Porque essa saudação a Virgem Maria conhecia muito bem as Sagradas Escrituras. Ela sabia que essa saudação não foi dada a ninguém nas Sagradas Escrituras. Não foi dada a Moisés, não foi dada a Elias, não foi dada a Abraão, mas para a Virgem Maria, o anjo aparece e lhe diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Meus irmãos, por que para pregar o rosário eu começo com este texto do Santo Evangelho? Porque muitos protestantes por aí dizem que esse negócio de Ave Maria é invenção da igreja, que esse negócio de Ave Maria é os católicos idolatrando, mas não, nós apenas estamos repetindo a própria oração que o arcanjo em nome de Deus fez à Santíssima Virgem Maria. Nós rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Por quê? Porque esta oração está nas Sagradas Escrituras. Acabamos de ver o anjo saudando a Santíssima Virgem Maria com ave cheia de graça. O Senhor é contigo. E quando Nossa Senhora vai visitar Isabel, quando Nossa Senhora sauda Isabel com provável shalom, Isabel fica cheia do Espírito Santo e ela então fala: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ora, as Sagradas Escrituras. Negar a Ave Maria é negar a própria palavra de Deus, que está assim chamando a Virgem Maria. E a Virgem Maria, exultando no Espírito Santo, diz: minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. E ela diz que todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, diz a Santíssima Virgem Maria. Ora, é toda geração. E como melhor nós podemos proclamar a Virgem Maria como bem-aventurada, se não pela saudação angélica que é a Ave Maria, se não pela oração do Santo Terço, do Santo Rosário, onde nós repetimos as mesmas palavras que o próprio Deus mandou dizer para a Santíssima Virgem Maria: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Como negar que esta é a saudação que mais agrada ao coração da Santíssima Virgem Maria, e como também negar que é a oração que agrada a Deus? Porque foi pela Ave Maria foi que Deus chegou até a humanidade. Foi pela Ave Maria que Deus se fez carne no ventre da Santíssima Virgem Maria. E também é pela Ave Maria que nós, homens pobres pecadores, chegamos até Deus por intermédios da Santíssima Virgem Maria. Porque quantas vezes nós pecamos, nós aqui gemendo e chorando neste vale de lágrimas, então nós recorremos à Santíssima Virgem Maria, repetindo as mesmas orações que o próprio Deus fez para alcançar o coração da Virgem Maria. Então nós vamos e rezamos assim: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E o resto da oração, Santa Maria, Mãe de Deus. Ora, a Virgem Maria é Mãe de Deus ou não é? Jesus é Deus ou não é? O início do Evangelho de São João vai começar dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E depois vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, se o Verbo que é Deus, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós, ele habitou aonde? No seio da Virgem Maria. Então, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ora, o Evangelho de São João capítulo 2, ela roga nas bodas de Caná, ela intercede. Ah, Anderson, mas ela enquanto estava aqui na terra, agora já é diferente nada. Nós olhamos no livro do Apocalipse, o mesmo São João falar
sobre os santos que estão no céu louvando. Os protestantes dizem que quando nós morremos nós vamos estar dormindo. Isso é uma grande mentira. O Evangelho, no livro do Apocalipse nós vemos os santos louvando a Deus e pedindo que venha a parousia, clamando que venha a parousia, que venha o nosso Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda. Nós está aqui, vou até ler para vocês, é as Sagradas Escrituras quem diz isso. No livro do Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 9, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários, ou seja, foram imolados, eles foram assassinados, aqui são os mártires, e aqui nessa parte do Apocalipse, Jesus ainda não tinha voltado, ou seja, é esse tempo de agora, e São João viu esses mártires, e segue o versículo 10, e clamavam em alta voz dizendo: até quando tu que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficará sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Ou seja, meus irmãos, dormindo o quê? No céu por acaso tem colchão lá para dormir? Não, não tem não, meu irmão. Aqui a palavra de Deus é clara, aqui no livro do Apocalipse, aqueles que morreram, aqueles que estão na glória de Deus, aqueles que deram a vida por Cristo, aqueles que alcançaram a salvação estão no céu clamando, estão no céu louvando, estão no céu bendizendo. E onde é que diz isso na Sagrada Escritura? Nós acabamos de ver. E quanto mais a Santíssima Virgem Maria, que pela tradição da igreja, ela foi assunta aos céus, e ela está lá de corpo e alma, louvando e glorificando a Santíssima Trindade, adorando a Santíssima Trindade. E como a igreja mesmo vai declarar, a Virgem Maria é a onipotência suplicante da graça divina. Tudo aquilo que nós pedimos à Virgem Maria, o que a Virgem Maria pede, soa como uma ordem, porque tudo aquilo que Nossa Senhora pede também é do agrado de Jesus, e como um filho vai negar um pedido a uma mãe que ama, uma mãe que amou, que cuidou, e a mãe mais pura, a Imaculada Conceição. Jesus não nega nada, assim como não negou nas bodas de Caná, e assim também nós, assumindo a maternidade espiritual, que Cristo no alto da cruz, olhando para São João ali, e fala: eis aí a tua mãe, apontando para a Santíssima Virgem Maria, e depois para a Santíssima Virgem Maria, apontando para São João, fala: mulher, eis aí o teu filho, mulher, eis aí o teu filho. A mesma mulher, Jesus fala na cruz, mulher, por quê? Porque em Gênesis no capítulo 3 está dizendo: colocarei ódio entre ti e a mulher. Colocarei ódio entre ti e a mulher. É por isso que Jesus na cruz fala: mulher, eis aí o teu filho. E também porque no capítulo 12 do mesmo Apocalipse, São João vai ter a visão da mulher revestida de sol, com a coroa de 12 estrelas. Quem é essa mulher? Essa mulher é a Santíssima Virgem Maria, porque é dita que esta mulher é a mãe do menino que governará sobre todas as nações. E quem é esse menino que governará sobre todas as nações, senão nosso Senhor Jesus Cristo? Então, se o menino é Jesus, a mulher revestida de sol, coroada com 12 estrelas, é a Santíssima Virgem Maria, a rainha do céu e da terra. E protestante nenhum do quinto dos infernos pode negar isso, porque ela é a Imaculada, ela é a Senhora, ela é a rainha dos anjos e dos santos, ela é a minha mãe, ela é a nossa mãe, é a mãe de todos, ela é o terror dos demônios, porque aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 12, mostra a mulher que derrota o dragão infernal. No Gênesis era a serpente, e agora no Apocalipse já é o dragão infernal, e a Santíssima Virgem Maria prostra o dragão por terra, porque ela é a Imaculada, e ela é cheia de graça diante de Deus. Ela é cheia de graça diante de Deus. Então nós devemos rezar a Ave Maria, nós devemos rezar o Santo Terço, nós devemos rezar o Santo Rosário. Nós não podemos deixar essa tradição da igreja cair por terra, pois, como diz São Luís Maria Grião de Montfort, ele aponta isso no Segredo do Rosário, no livro dele, que ele fala que aonde ele pregou e as pessoas perseveravam no rosário, a comunidade era uma comunidade piedosa, ainda estava de pé, mas aonde ele voltava e as pessoas não perseveravam no rosário, era todo tipo de vício, de impureza, a desgraça toda. E nós podemos ver isso na sociedade. Eu não falo longe não, olha no Brasil, há 50, 100 anos atrás, quando você olhava 90% da população católica, onde boa parte dos católicos rezavam pelo menos o seu terço diário, a sociedade podia não ser as mil maravilhas,
maravilhas, porque muitos cometiam muitos pecados, mas o que acontecia? Tinha uma certa devoção popular, as pessoas tinham um certo temor a Deus. Agora hoje, que tem muitos protestantes crescendo, que a doutrina católica tem sido pisada pelos próprios católicos, olha a sociedade, nós vivemos de Caldas Country com o povo transando no meio da rua, nós vivemos de parada gay, nós vivemos com esse satanista dentro do Congresso Nacional aprovando leis diabólicas. E por que isso? Porque nós abandonamos o Santo Rosário, porque o Rosário, como diz o Papa Adriano VI, é o flagelo dos demônios, e os demônios estão reinando no Brasil porque nós não temos botado o joelho no chão, não temos rezado o nosso Rosário. Até quando nós viveremos assim? Até quando nós iremos deixar a devoção à Santíssima Virgem Maria passar e vamos deixar o Satanás triunfar? Por quê? Não, porque quem vai triunfar é a Virgem Maria. Está profetizado do Gênesis ao Apocalipse que a Virgem Maria vai vencer. No livro do Cântico dos Cânticos vai ser profetizado sobre a Virgem Maria que ela é mais terrível como um exército em ordem de batalha. Um exército em ordem de batalha, meu irmão. Você sabe o que é isso? Ela é o terror dos demônios. Ela vence todo o mal. Porque ela é deusa? Não, ela não é deusa. Mas ela é a mais pura. Ela é a mais santa. E ela é a terra santa. A verdadeira terra santa é o ventre da Virgem Maria, onde o próprio Deus se encarnou. Meus irmãos, você tem que entender a questão aqui. Os anjos são seres espirituais mais nobres do que nós, no sentido de pureza, eles estão elevados acima de nós. E o que aconteceu? Foi dada uma prova para os anjos, e Lúcifer, por orgulho, Lúcifer quis ser Deus, ele disse, não servirei, e ele quis ser Deus. Então São Miguel Arcanjo deu o grito que precipitou Satanás dos céus. Quem como Deus, disse São Miguel Arcanjo, e Lúcifer, por orgulho, caiu por terra, caiu para os abismos infernais por orgulho. Mas aqui a Santíssima Virgem Maria, singela, doce, pura, uma menina humilde, ainda moça, veio um anjo visitando da parte de Deus, chega para a Santíssima Virgem Maria e diz, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, e diz para esta mulher que ela vai ser a mãe de Deus. E o que ela faz? Ela poderia se orgulhar, ela poderia se envaidecer, e o que ela faz? Ela diz, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a escrava de Deus. Satanás, por orgulho, só porque era um anjinho de luz, um anjinho bonito, ele disse, eu quero ser Deus, eu não servirei a Deus. E a Virgem Maria, na sua humanidade, ela foi elevada acima de todas as mulheres, acima de todo ser humano. E o que ela faz? Ela diz, eis aqui a escrava do Senhor. Quando ela diz isso, eu tenho no meu coração que o inferno inteiro se estremeceu de ódio, porque a Virgem Maria, ela poderia se envaidecer, mas ela disse, eis aqui a escrava do Senhor, eis aqui a serva, eis aqui a escrava, faça-se em mim segundo a tua palavra, faça-se em mim a vontade de Deus e não a minha. Por isso os santos vão dizer que aquilo que Lúcifer perdeu por orgulho, a Virgem Maria ganhou por humildade, amém? Então você tem que ser devoto da Virgem Maria, você tem que recorrer ao coração imaculado da Virgem Maria para mudar a tua situação, para mudar a tua vida. Devemos voltar à devoção do Santo Rosário, devemos voltar pelo menos à devoção do Santo Terço, meus irmãos. Isso é incrível, não tem como negar essa urgência hoje, essa urgência que se faz necessária na igreja, né? Nós devemos ver a Santíssima Virgem Maria, ela assumindo o seu papel de mãe. Ela aparece em Fátima por obediência a Deus, por permissão de Deus. Em 1917 ela aparece em Fátima para as 3 criancinhas. 3 crianças, gente, 3 crianças. Então, é perguntado, Lúcia e Jacinta vão perguntando, eu vou para o céu? E Nossa Senhora diz, sim, vou. Eu vou para o céu? Sim, vou. Então pergunta-se para o Beato Francisco se ele também ia para o céu. Perguntava para a Virgem Maria se o Beato Francisco também ia para o céu. E a Virgem Maria disse, vai, mas ele terá que rezar muitos terços. Muitos terços, gente, uma criança, 8 anos de idade, pura, uma criança que não tinha pecado. Olha a sociedade de 1917, no interior de Portugal, lá em Fátima. Nós não estamos falando de hoje, e hoje infelizmente as crianças vivem de músicas profanas, de músicas indecentes. Crianças que com 7, 8 anos, a idade dos videntes de Nossa Senhora em Fátima, já estão presos na pornografia, já tem vida até sexual. Quantas vezes nós vemos casos assim, crianças com 11, 12 anos já grávidas. Nós vemos essa depravação hoje, mas não, Francisco era uma criança pura. E o que Nossa Senhora disse? Que ele ia para o céu, mas ele teria que rezar muitos terços. E aí eu te pergunto, eu e você, meus irmãos, nós
nós temos que rezar quantos terços, nós temos que rezar quantos rosários para nós irmos para o céu. Não é brincadeira, não é brincadeira tudo isso. Nós precisamos ter uma devoção à Virgem Maria, e nós devemos ter um coração de criança, como o do Beato Francisco, que respondeu: ó minha senhora, terços rezo quanto vós quiserdes. E ele começa a ter uma devoção para o terço, aquelas crianças ouvindo Nossa Senhora falar do terço, que ouvindo Nossa Senhora dizendo que muitas almas vão para o inferno, porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Nossa Senhora que mostrou o inferno para ela, mostrou os pecadores que se perdiam, e ela pedindo a que se oferecesse sacrifícios, que se rezasse. Quantos e quantos terços aquelas crianças rezaram, quantos e quantos rosários, para agradar a Santíssima Virgem Maria, porque a Virgem Maria disse: Deus quer salvar o mundo, e para isso Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E a Virgem Maria, em uma das aparições em Fátima, ela se apresenta e diz: eu sou a Virgem do Rosário. É do Rosário que ela é a Virgem Mãe do Rosário. E Nossa Senhora em todas as aparições tem pedido o Rosário. E Nossa Senhora em Fátima disse: rezai o terço todos os dias para obter a paz. Meu irmão, minha irmã, tua casa está o inferno. Reza o Rosário, reza o terço. Nós sabemos de grandíssimos milagres. Nós sabemos que lá no Japão, na época da Segunda Guerra Mundial, tinha um convento lá no local onde foi explodido uma das bombas. E no raio que se explodiu a bomba, era para ter destruído aquele convento ficou de pé. E quando foram perguntar qual era a explicação, disseram: aqui se rezava o Rosário, aqui se rezava o terço diariamente. Eis o segredo, meu irmão. Talvez na tua casa o problema não seja uma bomba atômica, o problema na tua casa seja um alcoolismo, o problema na tua casa seja um filho, uma filha drogada, um filho, uma filha da prostituição, um marido que bebe, um marido que agride. Meu irmão, se Nossa Senhora proteger um convento de uma bomba atômica, o que será a tua casa, meu irmão? Tua casa, Nossa Senhora protege como até brincando. Nossa Senhora só dá um bicudinho no Satanás e o Satanás vai embora da tua família. Mas reza o terço todos os dias. Rezai o terço todos os dias, persevera. Assim como Santa Mônica perseverou 30 anos na oração para converter Santo Agostinho, ele se converteu. Persevera na oração com a Virgem Maria. E eu posso até dizer que se você perseverar no Rosário, Nossa Senhora consegue menos de 30 anos, mas persevere no Rosário, persevere. Nossa Senhora disse que para alcançar a paz rezasse o terço todos os dias, e a guerra acabou mesmo, de fato. E por que nós estamos ouvindo tanto rumores de guerra? Por que a nossa casa está um inferno? Por que a guerra está dentro da nossa casa? Porque a nossa casa não reza mais. Olha só o que o Papa Leão XIII vai nos dizer na encíclica Fidentem Piucem Animum. O Sumo Pontífice Leão XIII vai dizer: mantenha-se, portanto, com religiosa exatidão, ou se reponha em honra o uso que tanto floresceu entre os nossos antepassados, quando as famílias cristãs, nas cidades e nos campos, consideravam como um sagrado dever o reunir-se à noite, depois dos labores do dia, diante de uma imagem da Virgem, para recitar alternativamente o Rosário. E ela se comprazia tanto desta fiel e concorde homenagem, que como uma mãe entre a coroa de seus filhos, assistia propícia àqueles seus devotos e concedia-lhes o dom da paz doméstica, penhor da paz do céu. Olha, por que a tua família não tem paz? Por que a tua casa não tem paz? Porque você não reza o terço. Quanto nós sabemos, por exemplo, minha mãe sempre conta do meu avô lá na roça, depois de um dia de trabalho, no final do dia, ligava o seu radinho, ouvia a missa e rezava o terço em família. Todo mundo rezava o terço junto. Agora hoje olha as famílias, o que faz? Quando se reúne para ver a novela do inferno da Rede Globo, aí não tem casamento que sustente, meu irmão. Eu tô para me separar, porque meu marido não me ama, minha mulher me traiu. Como é que você não quer, meu amigo, que você só vê novela, você só vê porcaria na televisão, se reúne todo mundo para ver o que não presta? Por que não se reúne mais para rezar o terço, não se reúne mais para rezar o Rosário? Meu irmão, não tem casamento que tenha problema o suficiente para vencer o Rosário, porque o Rosário vence todo problema. Por que os casamentos estão sendo destruídos? Porque não tem Deus no meio, porque o relacionamento não está com Deus. Se rezar o terço todos os dias, todo mundo, toda a família vai ser santa. Você quer ter uma família santa? Então recorra ao Imaculado Coração da Virgem Maria, reze o teu terço, reze o teu Rosário em família. Que os teus filhos vão ser filhos de Deus, que o teu esposo, que a tua esposa vão ser homens e mulheres de Deus. Reze, reze, reze.
O que o Papa São Pio X vai dizer: se quiserdes que a paz reine em vossas famílias e em vossa pátria, rezai todos os dias em família o Santo Rosário. O Papa São Pio X, quantos e quantos papas aprovaram essa devoção? E está aqui falando o que, como eu já disse, o Papa Adriano VI dizendo: o Rosário é o flagelo do demônio. Aqui Santa Teresa de Ávila diz: no Rosário tenho encontrado os atrativos mais suaves, mais eficazes e mais poderosos para me unir com Deus. Santa Teresa de Ávila, que era uma das místicas mais grandiosas da igreja, declarada doutora da igreja. E vocês sabiam, ela era devota do Rosário desde pequeno. Por quê? Porque a mãe dela era devota do Rosário. E ela rezava o Rosário e ensinava os seus filhos que rezassem. E Santa Teresa desde pequena rezava o Rosário. E o que aconteceu? Quando ela tinha 12 anos de idade, a mãe dela morreu. E o que ela, se vendo desesperada, ela vai para diante da imagem da Virgem Maria e pede e fala para a Virgem Maria: agora tu serás a minha mãe. E toma posse daquilo que diz o Evangelho de São João: eis aí a tua mãe. E ela tomou posse, olhou para a Virgem Maria e disse: eis é minha mãe, você agora é minha mãe. Então o que aconteceu? Ela se desviou, ela caiu por muitos pecados, mas uma pessoa que se consagra à Virgem Maria, a Virgem Maria retorna, toma a si. Por isso reza o teu rosário, porque por mais que você possa estar em pecado, por mais que você tenha se desviado, se você recorrer à Virgem Maria, meu irmão, ela te traz de volta, assim como ela trouxe Santa Teresa. Quantas vezes Santa Teresa no próprio convento ela viveu como uma pagã, entregue às vaidades, ela teve a visão dela mesma no inferno. Mas o que aconteceu? Uma alma que recorre à Virgem Maria nunca é desamparado. Já vão dizer os santos como São Bernardo, se não estou enganado. Por isso a Virgem Maria, nunca nenhuma alma que tenha recorrido a vós foi desamparado por vós. Então, e assim como São Luís nos ensina a rezar em uma das orações, que não digam que eu seja o primeiro que recorreu a vós e foi desamparado. Não, que não seja nunca ninguém que tenha verdadeiramente recorrido à Virgem Maria foi desamparado por ela. Então o que você está esperando para recorrer à Virgem Maria? Como Santo Afonso Maria de Ligório conta nas Glórias de Maria, caso de um homem que tinha vendido a alma para o diabo, e tinha assinado um papel entregue a alma pro demônio, entrega esse documento. Depois ele caiu em si da besteira que ele fez. E o que ele tinha para fazer? Ele não tinha ninguém a se não recorrer à cheia de graça. Ele foi diante da imagem da Virgem Maria e pediu perdão e pediu que ele auxiliasse. Então o que aconteceu? Aquele homem acordou e viu o documento em cima do peito dele. Ele rasgou, ele mostrou pro bispo, aliás, e depois rasgaram, porque todo contrato feito com o demônio é desfeito diante da Virgem Maria, porque ele é advogado dos pecadores. Recorre à Virgem Maria, que não tem satanás nenhum que te prende no inferno. Você tem que recorrer à Virgem Maria. E como diz Santa Catarina de Sena: enquanto é tempo da misericórdia, recorrei a Cristo crucificado. E neste momento, meditando os rosários, recorrei à Virgem Maria, que esteve aos pés da cruz. Vai agora, porque depois da morte já era, mas enquanto nós temos vida, recorramos à Virgem Maria, recorramos a Cristo crucificado, rezemos nossas Ave Marias. São Padre Pio de Petrolina vai nos dizer, olha só que belíssimo: o Santo Rosário é uma repetição de Ave Marias, com a qual se pode bater, vencer e destruir todos os demônios do inferno. Você pode destruir todos. Santa Teresa de Ávila vai dizer que quando uma pessoa entra na vida de oração, o inferno inteiro se levanta para tirá-la da vida de oração. Mas meu irmão, pode levantar o inferno todo, pode aparecer o próprio Lúcifer, mas com o Rosário você vence, porque o Padre Pio de Petrolina está dizendo: com o Rosário se pode destruir todos os demônios do inferno. Meu irmão, todos os demônios. E viva o rosário, e reza o rosário, e rosário daqui, rosário da acolá. Se você não pode o rosário, meu irmão, reza o terço, Como algumas pessoas não podem. Eu fiquei sabendo de uma mulher que ela não conseguia rezar o texto, ela tinha resistência, e ela ouviu o Frei Paulo Maria pregando e ensinando assim: se você não consegue, você tem resistência, você reza uma dezena, faz o compromisso com a Virgem Maria, reza uma dezena do texto, reza só uma dezena de Ave Maria, e depois você vai aumentando. Hoje a mulher já está rezando 3 terços por dia, o rosário tradicional de antigamente. Ou seja, você vai aos poucos e vai aumentando, mas não deixe de recorrer à Virgem Maria não, porque cada Ave Maria é um tiro na cabeça do Satanás, é um fuzilamento completo, meu irmão, é um fuzilamento completo. Um fuzilamento completo. E por isso que Satanás odeia tanta Ave Maria, por isso que nós vemos tanta resistência. Olha só o que São Luís Maria Grião de Montfort vai nos dizer: os hereges, todos os que são filhos do mal e claramente possuem selo de reprovação de Deus, têm horror à Ave Maria.
eles ainda rezam o Pai Nosso, mas nunca a Ave Maria. Eles prefeririam colocar uma cobra venenosa em volta de seus pescoços que um escapulário ou carregar um rosário. Isso é verdade ou não é? Você não vê muito aí protestante, muito católico dentro da igreja, que de católico não tem nada, que não reza a Ave Maria, que tem resistência, que prefere carregar uma cobra, uma serpente venenosa no pescoço do que usar algo da devoção à Virgem Maria. São um bando de filhos do demônio, tudo sendo usado por Satanás para acabar com a devoção à Virgem Maria, e nós vemos aí Satanás imperando no mundo, porque nós não usamos aquela que Deus colocou para combater. São Maximiliano Maria Kolbe, meus irmãos, eles vão nos dizer que quando ele viu a questão da maçonaria na igreja em Roma, ele vai dizer, ele funda a milícia da Imaculada, e ele diz justamente isso, que a milícia da Imaculada, ele usa a expressão dizendo que nas Sagradas Escrituras só a Virgem Maria foi dada a promessa de vencer o demônio, de Gênesis ao Apocalipse. Então por isso a milícia da Imaculada, meu irmão, só a Virgem Maria foi dada a promessa de vencer Satanás. Então recorra à Virgem Maria, destrua esses demônios do quinto dos infernos com a devoção à Virgem Maria, com cada Ave Maria, como diz o Papa Adriano VI, que é um flagelo para o demônio. É um flagelo. E olha só que belíssimo aqui também. Eu queria te perguntar, meu irmão, você sabe como que surgiu a devoção do rosário na igreja? Muitos não sabem. E eu quero dizer para você aqui, se quiser se aprofundar mais na doutrina do rosário, leia o livro O Segredo do Rosário, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. É belíssimo, ele conta toda a história de como surgiu. Quero aqui dizer para você como surgiu. Foi por volta de 1214. Foi Nossa Senhora mesmo em pessoa que deu o rosário para São Domingos, com a promessa de vencer os albigenses, eram uns hereges. Então São Luís vai nos escrever assim: vendo São Domingos que a gravidade dos pecados dos homens estava obstruindo a conversão dos albigenses, adentrou-se numa floresta perto de Tolosa, onde orou incessantemente por 3 dias e 3 noites. Durante este tempo, ele não fez nada a não ser chorar e fazer duras penitências, a fim de apaziguar a ira de Deus. Ele se utilizou de disciplina tão rigorosa, de disciplina tão drástica, que seu corpo estava dilacerado e finalmente caiu em coma. Ou seja, fez muita penitência pedindo a Deus a graça da conversão. Então aqui prossegue. Nesta hora, Nossa Senhora apareceu-lhe, acompanhada de 3 anjos, e lhe disse: querido Domingos, você sabe de qual arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? São Domingos respondeu: ó minha Senhora, vós sabeis bem melhor do que eu, pois depois de vosso Filho Jesus Cristo, vós tendes sido sempre o principal instrumento de nossa salvação. Nossa Senhora respondeu-lhe: quero que saibais que a principal peça de combate tem sido sempre o saltério angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Assim quero que alcances estas almas endurecidas e a conquiste para Deus com a oração do meu saltério. Qual que é o saltério? É a Ave Maria. É a Ave Maria, é a oração trinitária. É a Ave Maria porque é o saltério angélico, porque foi o anjo do Senhor, o São Gabriel Arcanjo, enviado por Deus, que chega e fala Ave Maria. Foi esta a oração, segundo a própria Santíssima Virgem Maria. Você sabe de que arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? E Nossa Senhora fala: quero que saibais que a principal peça de combate, tem sido sempre o saltério angélico. Ou seja, desde antes de 1214 já era pela Ave Maria. E aqui ela deixa formado o rosário, né? Que é a pedra fundamental do Novo Testamento, a Ave Maria, né? Assim quero que alcances estas almas endurecidas e as conquiste para Deus com a oração do meu saltério, pela oração da Ave Maria, né? Isso que ela fala, a irmã Lúcia também fala em uma carta que ela escreve falando sobre o Santíssimo Rosário. A irmã Lúcia fala: é a oração trinitária sim, porque Maria foi o primeiro templo vivo da Santíssima Trindade. O Espírito Santo descerá sobre ti, o Pai te cobrirá com a sua sombra, e o Filho que de ti nascer será chamado o Filho do Altíssimo.
E ela falando sobre o Santo Terço, do terço diário, que Nossa Senhora pede que rezar pelo menos um terço, meu irmão. Pelo menos um terço, 50 Ave Maria você não pode. Como diz o padre Rodrigo Maria, né? Um católico que não reza um terço não é um católico, ele está ensaiando para ser católico. Claro, a pessoa que não consegue vai aos poucos, vai rezando a dezena, mas vai aumentando. Agora, desleixada a devoção à Virgem Maria, a pessoa cai em pecado rapidamente. Porque quem reza o rosário, como diz São Luís Maria Grião de Montfort, é preservado do pecado mortal, né? E a irmã Lúcia diz coisas aqui nessa carta como do tipo sobre o terço, que ele é o pão espiritual das almas, quem não ora definha e morre, quem não reza o terço definha e morre, meu irmão. E a irmã Lúcia também diz, ela é a que sustenta a pequena chama da fé, que ainda de todo não se apagou em muitas consciências, mesmo para aquelas almas que rezam sem meditar. O simples ato de tomar o terço para rezar é já uma lembrança de Deus, do sobrenatural. A simples recordação dos mistérios em cada dezena é mais um raio de luz a sustentar nas almas a mecha que ainda fumega. E aqui eu quero dizer mais uma frase que ela diz para os hereges da libertação que ficam querendo destruir a devoção à Virgem Maria, a devoção do terço. Diz a irmã Lúcia, e querem apoiar-se no concílio, e não vem, aqui Concílio Vaticano II, e querem apoiar-se no concílio, e não vem que o Sagrado Concílio ordenou que se conservem todas as práticas que no decorrer dos anos se vem praticando em honra da Imaculada Virgem Mãe de Deus, e que a oração do Santo Rosário ou o texto é uma das principais a quem face do ordenado pelo Sagrado Concílio e pelo Sumo Pontífice estamos obrigados, isto é, devemos conservar. E aqui, como na nota de rodapé aqui no livro, traz uma frase do Beato João XXIII, que vai ser canonizado junto com o Papa Beato João Paulo II, e ele vai dizer aqui, o Papa João XXIII, seja, pois, o Rosário de Maria, como que a suave aspiração do peito dos sacerdotes, a quem nós tanto amamos, das sagradas virgens, que pelo vínculo de castidade perpétua e pelas obras de caridade vigilante se consagram a Deus, assim como das famílias cristãs, para quem a lei divina é a fonte dos pensamentos e dos afetos, que o rosário junte as mãos das criancinhas e dos doentes, corrobore os trabalhos cotidianos dos pais, seja o suave perfume da caridade que implora da Mãe Celestial as graças jucundas para o próximo concílio ecumênico. Isso foi antes do Concílio Vaticano II. Meu irmão, é pelo rosário, é pelo rosário. O rosário é para o sacerdote, o rosário é para o Papa, o rosário é para os bispos todos, o rosário é para os cardeais, o rosário é para os religiosos, o rosário é para os consagrados, o rosário é para os virgens, o rosário é para aqueles que caíram em pecado, o rosário é para os casais, o rosário é para as famílias, é para todo mundo. Né? E mesmo as pessoas que estão em pecado mortal, recorra ao rosário, recorra pelo menos ao texto, recorra ao texto, não deixe a devoção morrer. Santo Afonso Maria de Ligório vai nos dizer que depois de fazer a alma cair em pecado mortal, o demônio quer tirar a devoção à Virgem Maria. Por quê? Porque quando a pessoa tem a devoção à Virgem Maria, mesmo depois de cair em pecado mortal, ela recorrendo à Virgem Maria, depois de cair em pecado mortal, a Virgem Maria ele consegue a graça da salvação e aqui a graça de se converter, a graça da perseverança final. É isso que acontece, como no caso que eu já citei, que o mesmo Santo Afonso diz, daquele homem que vendeu sua alma ao demônio. E recorreu à Virgem Maria, e a Virgem Maria conseguiu que rasgasse o contrato, porque ela é o terror dos demônios, ela vence o mal, ela é aquela mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E aqui eu quero dizer para você, meu irmão, São Domingos, também é contado na história de São Domingos, na sua biografia, aqui São Luís Maria Grião de Montfort vai contar esse caso desta possessão. E aqui eu quero dizer para você ver como é que é o poder do rosário. Eu quero que você veja aqui como o Papa Adriano VI tem razão em dizer que o rosário é o flagelo do demônio. E aqui eu quero ler na íntegra o que está sendo dito a respeito do que aconteceu com São Luís e este caso de possessão. E aqui vai dizer no segredo do rosário a respeito deste caso de possessão que aconteceu diante de São Domingos. Quando São Domingos estava pregando o rosário perto de Carcassona, trouxeram à sua presença um albigense que estava possesso pelo demônio. São Domingos o exorcizou na presença de uma grande multidão de pessoas. Parece que mais de 12.000 pessoas tinham vindo ouvi-lo pregar. Os demônios que possuíam este infeliz foram obrigados a responder às perguntas de São Domingos. Com muito constrangimento, eles disseram que, primeiro,
Havia 15.000 deles no corpo deste pobre homem, porque ele atacou os 15 mistérios do rosário. Ou seja, quem anda por aí dizendo, meu irmão, que rosário é invenção da igreja, que não se pode fazer oração repetitiva, é usado pelo demônio, né? Até porque dizem que não pode oração repetitiva. Eu te pergunto, já rezou o Pai Nosso? Não é oração repetitiva. Será que nunca viu nas Sagradas Escrituras que lá dizem os evangelistas que Jesus, quando orava, estava aí, diz lá no final, e voltava a orar dizendo as mesmas palavras? Vai dizer para Jesus que ele não podia rezar com orações repetitivas, irmão? Né? Deixa de ser herege. Né? Quem fala contra o rosário está sendo inspirado pelo demônio. Né? E segundo, eles continuaram a testemunhar que quando o São Domingos pregava o rosário, ele impunha medo e horror nas profundezas do inferno, e que ele era o homem que eles mais odiavam em todo o mundo. Isso por causa das almas que ele arrancou dos demônios através da devoção do Santo Rosário. E terceiro, eles então revelaram várias outras coisas. E aqui eu quero dizer o que é que esses demônios obrigados, né? Aí talvez você fale, mas o demônio falou, você vai acreditar. Mas aí eu te digo, meu irmão, quando Jesus estava andando e quando estavam os possessos, eles eram obrigados a dizer o quê? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Os demônios confessavam e eram obrigados porque serviam de testemunhos. E aqueles resistiram, não quiseram, mas obrigados por Deus e obrigados pela própria Santíssima Virgem Maria, eles confessaram algumas coisas, das quais eu quero aqui ler. São Domingos, aquele homem estava possesso, no meio da pregação, tinha um monte de gente ali perto. Então, São Domingos, é isso que São Domingos colocou o seu rosário em volta do pescoço da albigense e pediu que os demônios lhe dissessem quem de todos os santos nos céus ele mais temiam e quem deveria ser, portanto, mais amado e reverenciado pelos homens. Neste momento, eles soltaram um gemido inexprimível, no qual a maioria das pessoas caiu por terra, desmaiando de medo. Então, usando de esperteza, a fim de não responder, os demônios começaram a chorar e prantear numa maneira tão deprimente que muitos da multidão começaram a chorar também, comovidos por compaixão natural, ou seja, usando de sujeira, usando do emotivo das pessoas para tentar gerar piedade, para ter dó dos demônios. Tu vai ter dó do demônio? Os demônios falaram através da boca da albigense com uma voz dolorida: Domingos, Domingos, tenha piedade de nós. Nós prometemos que nós nunca o machucaremos. Você sempre teve compaixão pelos pecadores e se compraz em aumentar as nossas penas. Não pode se dar por satisfeito só com os nossos sofrimentos, sem ter que aumentá-lo. Tenha piedade de nós, tenha piedade de nós. Demônio maldito mesmo, tentando persuadir, né? Então São Domingos não se mostrou nem um pouco movido de compaixão por estes espíritos. Ele disse que não os deixaria a sós até que eles respondessem à pergunta. Então eles disseram que iriam sussurrar a resposta de tal forma que apenas São Domingos seria capaz de ouvi-los. Ele disse que deveriam responder claramente e em alta voz. Então os demônios se mantiveram quietos e se negaram a dizer uma só palavra, desconsiderando completamente as ordens de São Domingos, que ajoelhou-se e rezou a Nossa Senhora: ó toda poderosa e maravilhosa Virgem Maria, eu vos imploro, pelo poder do Santíssimo Rosário, ordene a estes inimigos da raça humana que me respondam. Havia apenas terminado de orar quando ouviu ao seu lado uma chama ardente sair dos ouvidos, narinas e bocas do albigense. Todos tremeram de medo, mas o fogo não machucou ninguém. Então os demônios disseram: Domingos, nós te imploramos, pela paixão de Jesus Cristo e pelos méritos de sua Santa Mãe e de todos os santos, deixe-nos sair deste corpo sem que falemos mais, pois os anjos responderão sua pergunta a qualquer momento. E além do mais, não somos nós mentirosos? Então por que haveremos de crer em nós? Não nos torture mais, tenha piedade de nós. Ou seja, o demônio maldito mesmo, tentando fazer que Domingos não mudasse, usando coisas santas. Ou seja, o demônio muitas vezes faz coisas santas para tentar fazer que os planos dele aconteçam, que as pessoas não venerassem a Virgem Maria. Porque aqui diz na sequência, São Domingos responde: pior para vocês, espíritos desgraçados e indignos de serem ouvidos.
São Domingos ajoelhou-se e rezou a Nossa Senhora. Ó digníssima Mãe da Sabedoria, oro pelas pessoas que aqui reunidas, que já tinham aprendido como rezar a saudação angélica devotamente, ou seja, a Ave Maria. Por favor, eu imploro, forçai vossos inimigos a proclamar a verdade completa e nada mais que a verdade sobre isto. Aqui e agora, diante desta multidão, São Domingos mal tinha terminado esta oração, quando viu a Santíssima Virgem perto de si, rodeada por uma multidão de anjos. Ela bateu no homem possesso com um cajado de ouro que segurava e disse: responda ao meu servo Domingo imediatamente. E vale lembrar que as pessoas não viam Nossa Senhora, só São Domingos via Nossa Senhora, e ele relatou isso. Então os demônios começaram a gritar, irmãos. Ó vós que sois nossa inimiga, nossa ruína e nossa destruição, porque descestes do céu só para nos torturar tão cruelmente. Ó advogada dos pecadores, vós que os tirais das presas do inferno, vós que sois o caminho certeiro para os céus, devemos nós, para nosso próprio pesar, dizer toda a verdade e confessar diante de todos quem é que é a causa da nossa vergonha e nossa ruína. Ó pobre de nós, príncipes da escuridão, então ouçam bem vocês cristãos, a Mãe de Jesus Cristo é todo-poderosa e ela pode salvar seus servos de caírem no inferno. Ela é o sol que destrói a escuridão de nossa astúcia e sutileza. É ela que descobre nossos planos ocultos, quebra nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem efeito. Nós temos que dizer, porém, de maneira relutante, que nem sequer uma alma que realmente perseverou no seu serviço foi condenado conosco. Um simples sussurro, um simples suspiro que ela oferece à Santíssima Trindade é mais precioso do que todas as orações, desejos e aspirações de todos os santos. Nós a tememos mais que todos os santos nos céus, juntos, e não temos nenhum sucesso com seus fiéis servos. Muitos cristãos que a invocam quando estão na hora da morte e que seriam condenados de acordo com os nossos padrões ordinários, são salvos por sua intercessão. Oh, se pelo menos esta Maria, ele fala assim, essa Maria, assim como muitos protestantes falam, a Maria dos católicos, essa Maria, também eles falam isso com ar luciferino, veneno luciferino do demônio mesmo. Oh, se pelo menos essa Maria não tivesse se oposto aos nossos desígnios e esforços, teríamos conquistado a igreja e teríamos destruído há muito tempo atrás. Teríamos feito que todas as ordens da igreja caíssem no erro e na desordem. Agora que nós somos forçados a falar, também lhes diremos isso: ninguém que persevera ao rezar o rosário será condenado, porque ela obtém para seus servos a graça da verdadeira contrição por seus pecados, e por meio dele, ele obtém o perdão e a misericórdia de Deus. E então São Domingos fez com que todos rezassem o rosário bem devagar, para humilhar o demônio mesmo, bem devagar, e com grande devoção. E algo maravilhoso aconteceu. A cada Ave Maria que ele e o povo rezava, um grande grupo de demônios saía do corpo do infeliz em forma de brasas acesas. Quando os demônios foram todos expulsos e o herege se viu inteiramente livre deles, Nossa Senhora deu sua bênção ao povo reunido, e eles se encheram de alegria por isso. E muitos hereges se converteram por causa deste milagre e ingressaram na confraria do Santíssimo Rosário. É como diz São Padre Pio de Petrolina, com o Rosário se ganham guerras. Eram 15 mil demônios neste herege, mas a rainha do Rosário venceu eles. E aqui nós vemos que os demônios, obrigados pela Imaculada, obrigados pelo próprio Deus, confessaram isso, que um suspiro da Virgem Maria é mais poderoso do que a intercessão de todos os santos no céu. Ou seja, meu irmão, a Virgem Maria é a onipotência suplicante da graça divina. Quem diz isso? A igreja diz isso.
Não foram só os demônios que confessaram isso? Então por que que nós não rezamos? Por isso que nós devemos rezar. Uma família que é unida pelas contas do rosário nunca se separará, seja pela chaga do divórcio, do adultério, das questões de aborto. Não, não, não. Uma família unida pelas contas do rosário, pelas contas do terço, jamais será destruída, jamais se separará. Satanás não toca. Quem é de Maria, o demônio não toca. Né? Como eu vi uma frase uma vez, o Ironis Pudaro falou, né? Mais ou menos assim, o que é propriedade de Maria, Satanás não põe a pata. E não põe a pata mesmo não, meu irmão. Isso aqui, você pode achar que é coisa bonitinha de livros, mas eu vivi isso. Eu vi com os meus olhos, ouvi com meus ouvidos, eu fui testemunha de algo que aconteceu. Eu fui pregar em um retiro para jovens. Né? E em determinado ponto do retiro, uma jovem foi partilhar com um amigo meu, e então ele me chamou para essa partilha e falou, conta. Então ela me contou, era uma jovem de igreja, jovem que caminhava na igreja, então ela falou que ela tinha sido convidada por uma amiga aí num centro espírita, e ela acabou indo, né, por respeito humano à amiga, e ela foi para esse centro espírita, e lá passaram óleo na mão dela, só que ela não aguentou o ritual todo, e ela saiu correndo de lá. Só que desde aquele dia, ela disse assim, desde aquele dia eu estou tendo pesadelo toda noite eu estou tendo pesadelo com coisas escuras, coisas estranhas. Aquela jovem estava infestada, aquela jovem estava com uma infestação demoníaca, e já passava da meia-noite, a gente tinha acabado de tomar um caldo, tinha sido cheio o dia, né? Então eu olhei assim, meu irmão, na minha fragilidade, meia-noite, tinha acabado de tomar um caldo, eu falei, se eu rezar pra essa menina, o negócio vai ser meio quente, mas eu falei pra ela, né? Nesses casos, só a minha mãe. E eu falei, reza o terço. Eu perguntei pra ela se ela tinha rezado o texto, eu falei, reza o texto ainda hoje, nessa noite. Qualquer coisa, a gente conversa amanhã. Tudo bem? Tudo bem. Quando foi no outro dia, eu perguntei pra ela, e aí, rezou o texto? E ela falou, rezei. Passei a noite toda vomitando, a madrugada toda vomitando, parei de vomitar agora, antes de vir pro café da manhã. E naquele dia ia ter uma infusão no Espírito Santo. E quando me falaram ainda no dia anterior que tinha infusão no Espírito Santo, eu falei, eita, lascou no bom sentido. Mas porque assim, eram poucos servos. Essa menina vai manifestar quando clamar ao Santo Espírito de Deus. E não foi dito e feito, irmão. Foi dito e feito. Começou o momento de oração e essa menina manifestou. E o diabo lá começou a falar coisa lá. Então começou-se a rezar Ave Marias. E o demônio foi embora, só que foi embora rápido demais. Foi embora rápido, eu olhei assim, foi embora rápido demais. Nós continuamos a orações, rezando pelos jovens. E aqui eu quero deixar claro uma coisa. As pessoas às vezes falam, tem muita manifestação porque as pessoas ficam invocando o diabo. Não, ninguém estava invocando o diabo nenhum, não. A gente estava clamando o Espírito Santo de Deus. Aí sabe por que muitas vezes nos encontros tem muita manifestação? Sabe por quê? Porque a gente chega nos grupos de jovem, a gente chega para essa juventude e fala, cuidado com o rock, cuidado com esses rock satânicos. O que a pessoa faz? Continua ouvindo rock satânico, Sepultura e tantas bandas satânicas. Continua, a gente fala, cuidado com certos filmes de terror, pela simbologia, porque tem consagração satânica, a pessoa continua vendo essas porcaria. A gente fala, cuidado com o que você assiste, cuidado com desenho desde a infância, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ninguém presta atenção. A gente fala, não vai pro espiritismo, a pessoa vai. A gente fala, cuidado com esse negócio de macumba, a pessoa vai. A gente fala, cuidado com essa porcaria de brincadeira do copo, porque esse negócio é demoníaco. Eu tenho um amigo que chegou a quase ser bruxo, ele fala da veracidade disso, do satanismo, dessa brincadeira de copo. A gente vai falando pra juventude, vai falando pras pessoas, as pessoas não dão valor. Aí quando começa a clamar, quando começa a rezar, as pessoas já têm consagração direta ou indireta ao demônio, e muitas se manifestam, né? E antes de contar o que aconteceu com essa jovem, eu quero te dizer pra você, meu irmão, que em nome de Jesus você renuncie práticas ocultas, práticas demoníacas, porque a própria palavra de Deus vai dizer no Deuteronômio 18, no versículo 19, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha.
Nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos algouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Ou seja, aí você fala, não vai para o espiritismo, a pessoa vai. A gente fala para a pessoa não ver esse negócio de signo, negócio de astrologia, esses negócios do quinto dos infernos, a pessoa vê. E um monte de gente tá isso, por isso que acontece muita manifestação. Né? Por quê? Porque a pessoa fez consagração direta ou indireta. Por isso, em nome de Jesus, se você participou disso, renuncie. Não é todos que acabam se manifestando, até porque muitos são agraciados por Deus. São agraciados. Eu tive uma graça muito grande, tive contato com o Espiritismo, mas a misericórdia de Deus na minha vida, como foi até profetizado, o manto da Virgem Maria estava comigo, me protegendo. Mas quantos estão nessa situação? Eu fui uma outra vez numa casa rezando por uma pessoa, então eu comecei a falar: Jesus, pela tua cruz cura, pela tua cruz salva, pela tua cruz liberta, com um crucifixo na fronte dela. E a mulher começou a se sentir mole as pernas, não sei o que, a gente rezou ali com calma. Aí eu perguntei pra ela: minha filha, você já participou de espiritismo, alguma coisa assim? Ela: não participei não. Aí quando a gente tava indo embora, eu perguntei pra uma outra pessoa, a pessoa aí participou, ela morava do lado lá, e ela de vez em quando ia, né? Então aí uma outra vez está rezando para a pessoa manifesta, invoca a Virgem Maria e consegue ali a graça momentânea da libertação. Aí eu perguntei: fulana já participou? Fulana era consagrada no terreiro de Macumba, passou 30 anos dentro da vida no terreiro de Macumba. Então é o que acontece. As pessoas, quando nós rezamos um texto, nós cantamos uma música ao Espírito Santo, à Virgem Maria, rezando um texto. Por que as pessoas estão se manifestando? Simplesmente porque nós vivemos no meio de um povo pagão, um povo que está procurando as coisas pagãs, ou como essa jovem que eu citei, era de igreja, mas foi procurar algo pagão. Então nós vemos assim, a geração do rock, a geração do aborto, a geração emo, a geração de tudo quanto é coisa de terror, de ritual. Então não pode sentir qualquer coisa referente a coisas sagradas, as pessoas já estão se manifestando. Por isso renuncie isso, recorra à Virgem Maria, pois ela é o terror dos demônios. E como essa Virgem Maria, e como essa jovem foi para o espiritismo. E lá no centro espírita, passaram óleo nas mãos delas, e ela estava infestada pelo demônio. Nesse encontro, nesse retiro, ela manifestou lá. Aí a gente pegou, mais os outros amigos pegou essa menina, tirou de lá, levou para a capela. E o que eu fiz? Eu fiz o que a igreja me ensina. Eu não sou exorcista, eu não vou fazer ritual de exorcismo. Eu não sou exorcista. Todo padre para fazer isso é exorcista, mas eu tenho o exorcismo dos exorcismos, que é o Santo Rosário, e nós rezamos o Rosário, meu irmão. E antes disso é bom lembrar, quando ela estava lá no chão, que ela tinha parado a manifestação, alguém gritou lá: Beato João Paulo II, rogai por nós. E aí o Satanás começou a gritar lá: não! Aí voltou a manifestar. A gente pegou essa jovem, levou para a capela, e lá rezamos por ela. E o que é que nós rezamos? Rezamos o rosário. E nós metemos fogo, metemos bala no Satanás com as Ave Marias. E começou pelo credo. Quando nós começamos a rezar o credo, quando no credo nós dizemos: nasceu da Virgem Maria, o Satanás começou a rir lá e dar: eu não creio. Ele não crê, mas nós cremos, é a fé da igreja. Viva a igreja que diz, a igreja una, santa, católica, apostólica. A fé que diz que o verbo estava junto de Deus, que o verbo é Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, habitou no seio da Virgem Maria. Satanás pode tremer no quinto dos infernos. O verbo se fez carne no ventre da Virgem Maria. O Cristo nasceu da Virgem Maria. E ele zombou e nós rezamos, e ele ria e parava. Só que, meu irmão, quem ri por último, quem ri com a Virgem Maria, ri muito melhor, porque a gente rezou as Ave Marias, rezamos, entregamos a Virgem Maria. E o rosário é o flagelo dos demônios. Quando foi no rosário, quando foi nos mistérios da luz instituídos pelo Beato João Paulo II, ele já ficou mansinho. Quando nós meditamos no mistério das bodas de Caná, teve até um perfumezinho de leve, tinha algumas plantas perto, não sei se foi sobrenatural ou natural. Eu sei, meu irmão, que teve um determinado momento que nós então enrolamos o rosário, assim como São Domingos, enrolamos o rosário no pescoço daquela menina. O Satanás ficou enfurecido. Então, se o mal entrou pelas mãos dela, nós pegamos uma medalha milagrosa, colocamos em cada mão, e aí o Satanás: ai, tá queimando, e tentando tirar o rosário do pescoço, e nós prendemos, e a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, a Ave Maria cheia de graça. Quando foi no último texto do rosário, o Satanás já tinha ido embora. Nós rezamos com a menina para certificar que ela já estava bem, rezamos a Ave Maria com ela,
porque o Satanás nunca rezará a Ave Maria. Então aquela jovem já estava bem, já estava liberta, e o Satanás dizia: ah, ela é minha um cacete, ela é de Nossa Senhora, ela é da Imaculada Conceição. E essa jovem foi liberta como? Pelo rosário. Isso eu não li, isso eu vi, eu presenciei o poder do Santíssimo Rosário. E eu estou dizendo isso aqui como testemunho, que se você tem algum problema espiritual, de qualquer ordem, reze o rosário, porque pode estar o inferno todo levantado contra você. Com o rosário, Satanás se prostra diante da Virgem Maria e terá que dizer que ela é a bendita, que ela é a cheia de graça, e terá que se prostrar diante de Jesus sacramentado e dizer que Ele é o Senhor. E aquela jovem, aconteceu, não foi só com aquela jovem, e São Luís já diz isso: meu irmão, você pode ter vendido a alma para o demônio. Você pode ter vendido a tua alma para o demônio, que você tem jeito, você pode ser liberto. O que aconteceu é que essa jovem foi liberta pelo poder do Santíssimo Rosário, porque o que nós rezamos todo o rosário foi os mistérios do rosário ejaculatórios. Pedindo a Santíssima Virgem Maria, o Satanás ficou, mas foi embora, teve que ir embora, porque quem manda é a Imaculada. Ninguém pode com a Imaculada, ninguém pode com a Rainha do céu e da terra, ninguém pode com a Senhora dos Anjos, que é a Virgem Maria. E São Luís e Maria Grignon de Montfort vai dizer, isso é São Luís que vai dizer: se você rezar o rosário fielmente até a morte, eu lhe asseguro que apesar das gravidades de seus pecados, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Mesmo que você esteja à beira da condenação eterna, mesmo que você já tenha um pé no inferno, mesmo que você já tenha vendido sua alma ao diabo, como os feiticeiros fazem ao praticar a magia negra, e mesmo que você seja um herege obstinado, como um diabo, inevitavelmente você se converterá, consertará a sua vida, e Jesus salvará a sua alma. Guarde bem o que eu vou dizer: se você rezar o Santo Rosário devotamente cada dia até a morte, com o propósito do conhecimento da verdade, você obterá a graça do arrependimento e o perdão dos seus pecados. Meu irmão, você tem problema espiritual, reza o rosário. E quem diz isso são os próprios padres exorcistas. O padre Duarte Souza Lara, quando esteve recentemente na Canção Nova, ele é um exorcista lá de Portugal, e ele dizia isso: se na tua diocese não tem um exorcista, você tem uma pessoa com problema de possessão, com problema de infestação, não tem um exorcista, não precisa se espantar. O que você vai fazer? Você leva a pessoa para confessar os pecados, confessar isso, e vai lembrar, essa menina já tinha confessado que ela tinha ido no espiritismo. Você leva a pessoa para confessar, leva para ter a graça de comunhão, comungar o Cristo e rezar o texto todo dia, rezar pelo menos o texto todo dia, mesmo sem exorcista, essa pessoa será liberta pelo poder de Deus, pela graça de Deus que Deus concede à Santíssima Virgem Maria, pela graça que Deus concede à cheia de graça. Isso são os próprios padres exorcistas que dizem, o próprio padre Duarte Souza Lara, procure no canal dele no YouTube, tem um testemunho de uma mulher que aconteceu justamente isso. Ela fazia os rituais de exorcismo com o padre Duarte Souza, e como que apressou a cura e a libertação dela, a libertação dessa possessão, que era possessão mesmo de fato, terço todo dia, mesmo sem vontade. E essa jovem no retiro, a libertação dela se deu pela Virgem Maria, porque na madrugada ela vomitou e botou para fora todo o mal. Meu irmão, você pode ter, como São Luís Maria Grignon de Montfort disse aqui, você pode ter vendido a tua alma pro demônio, mas se você rezar o rosário, irmão, a tua alma será mais pura, mais cristalina do que tudo. A sua alma será pura e cheia do odor de santidade da Virgem Maria, porque Eclesiástico 24 diz: eu sou a mãe do puro amor, e ela, como a mãe do puro amor, colocar amor na tua alma, amor no teu coração. Amor do teu coração, né? E por isso que São Padre Pio de Pietrelcina dizia, e repito, o Santo Rosário é uma repetição de Ave Marias, com as quais se pode bater, vencer e destruir todos os demônios do inferno. E o São Padre Pio de Pietrelcina, que era um sacerdote cheio de carismas, cheio de dons de cura, e muitas vezes quando se levavam pessoas com problemas muito graves, ele dizia, nesse caso, só Nossa Senhora. E esse homem era devotíssimo de Nossa Senhora. E por que muitas vezes ele rezava e era atendido? Porque ele pedia unido ao coração da Virgem Maria, como o próprio Jesus pediu para Santa Faustina fazer a adoração unida ao coração de Nossa Senhora. E então o Padre Pio rezava 100 terços por dia, e um dia uma filha espiritual dele perguntou: Padre Pio, como é que você consegue rezar 100 terços
terços por dia. Ele olhou para ela e falou: como é que você consegue não rezá-los? Como é que nós conseguimos rezar um terço por dia, meu irmão? É uma vergonha para nós nos dizermos católicos e não termos a devoção plena e verdadeira à Santíssima Virgem Maria. E muitas pessoas, eu tenho percebido na igreja, meus irmãos, uma forma que Satanás tem afastado os católicos da devoção do terço ou do rosário. Sabe o que o Satanás tem feito? Satanás tem colocado sentimentos de piedade nas pessoas. As pessoas rezam tudo quanto é devoção, mas deixam a devoção à Virgem Maria. Uma vez eu preguei sobre isso, essas coisas do rosário, e eu citei o exemplo de pessoas que deixam de rezar o terço mariano para rezar o terço da misericórdia. E não por devoção, mas porque o terço da misericórdia é mais rápido. E eu senti a fúria do inferno que veio contra mim, mas eu digo, não deixe. Jesus em nenhum momento disse no Diário de Santa Faustina que era para deixar de rezar a Imaculada, que era para deixar de rezar o terço ou o rosário. Inclusive, num dia da Imaculada Conceição, em preparação para a festa da Imaculada Conceição, Santa Faustina rezou uma novena para a Virgem Maria. E sabe que novena foi essa? Rezar durante 9 dias 1000 Ave Marias. Olha só que devoção esta mulher tinha, esta santa da igreja. Por isso que ela era cheia do Espírito Santo. E por que muitas vezes nós não somos cheios do Espírito Santo? Porque não somos devotos da Virgem Maria. Quantas pessoas fazem isso? Eu faço isso por mim. Eu falo isso de mim. Por quê? Porque antigamente eu rezava terço da misericórdia, coroa do Espírito Santo, terço de São Miguel, mas o terço mariano era de vez em quando, quase nunca não rezava, né? Quase não rezava. E eu vejo que Satanás coloca isso porque nas outras você vai caindo e vai caindo no desleixo. E o que eu digo, isso São Luís fala isso. E São Luís Maria Grião de Montfort fala o seguinte: evite cuidadosamente fazer o que certa, piedosa, mas voluntariosa Senhora de Roma fez. Era uma pessoa tão piedosa e fervorosa que com sua vida santa confundiu os religiosos austeros da Igreja de Deus. Ao pedir a São Domingos que lhe aconselhasse sobre sua vida espiritual, ela pediu-lhe que a ouvisse em confissão, que não tinha tempo para rezá-lo, desculpando-se e dizendo que tinha que fazer as estações de Roma todo dia, que vestia roupas de sacas, camisas de cilício, que tomava disciplina sobre si várias vezes por semana, como tinha tantas outras penitências e que ele jejuava bastante. São Domingos aconselhando-a novamente e várias outras vezes a seguir seu conselho a rezar o rosário, mas ela continuava a recusar. Ela saiu do confessionário, horrorizada pela tática de seu novo diretor espiritual, que arduamente lhe persuadia a seguir a devoção que não era de seu agrado. Mais tarde, quando ela estava orando, caiu em êxtase e viu sua alma se apresentando diante do trono do julgamento de Nosso Senhor. São Miguel pôs todas as suas penitências e outras orações em um dos pratos da balança, e todos os seus pecados e imperfeições no outro. O prato das boas obras ficou grandemente suspenso, sem conseguir equilibrar ao outro dos pecados e imperfeições. Cheia de espanto, ela clamou por misericórdia, implorando o auxílio da Santíssima Virgem, sua graciosa advogada, que pegou o único rosário que ela tinha rezado por aquela penitência e o pôs no prato das boas obras. Só este único rosário era tão pesado que pesava mais que todos seus pecados e também suas boas obras. Nossa Senhora então repreendeu-a por não ter seguido o conselho de seu servo Domingos e por não ter rezado o rosário diariamente. Logo que voltou a si, correu e se pôs aos pés de São Domingos e lhe disse o que acontecera. Implorou seu perdão por não ter acreditado e prometeu rezar o rosário fielmente todos os dias. Por este meio, ela se elevou à perfeição cristã e finalmente à glória da vida eterna. Ou seja, o único rosário que ela rezou foi mais poderoso do que todas as devoções dela. E tem muita gente indo pro inferno porque não, eu não rezo o terço porque eu já oro no Espírito. Como tem muita gente por aí dizendo que não, você pode rezar até um rosário, mas nada se compara a uma oração Espírito Santo, aleluia, aleluia um cacete, você é um herege que fala isso. Porque aqui nós vemos aqui, quais são essas mulheres hoje de Roma, essas mulheres de hoje,
São as pessoas que não rezam o texto, não rezam o rosário porque dizem, não, porque eu já rezo o texto da misericórdia, eu rezo a via sacra, eu rezo as orações de Santa Brígida, eu rezo ao Espírito Santo, eu oro em línguas, aleluia, amém, mas não reza o texto ou o rosário. Se você não reza o texto ou o rosário, você começa a meditar sobre esse Espírito Santo que está em você, se é o Espírito Santo de Deus ou não. Porque o Espírito Santo de Deus impele para a pessoa ser da esposa divina. Como se você quer ver, veja a minha pregação, o segundo Pentecostes, veja a questão da união do Imaculado Coração da Virgem Maria com o Espírito Santo, que a Beata Helena Guerra disse na primeira carta ao Papa Leão XIII, pedindo a consagração do século XX ao Espírito Santo, ela dizia, Satanás tem triunfado na pervertida sociedade. Mas então Nossa Senhora aparece em 1917 em Fátima e diz, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Então todos, renovação carismática, tudo quanto for movimento da igreja, tem que se unir no Santo Rosário. Quer ser cheio do Espírito Santo, reze o Rosário. Quer ser herege, abandone o rosário, seja protestante. Mas para ser católico, cheio do Espírito Santo, cheio da unção, tem que ser no rosário, tem que ser na base do rosário, tem que ser no texto, né? Um servo de cura e libertação, que não reza o texto, que não procura rezar um rosário, não está libertando nem a ele mesmo, quanto mais vai orar pela libertação do outro, né? Um exorcista que não tem devoção à Virgem Maria não serve para nada, né? Claro, ele serve porque ele tem autoridade sacerdotal, mas facilmente se abate. Um padre que não tem devoção ao texto, ao rosário, facilmente cai nas heresias, né? E facilmente abandona o sacerdócio. Abandona, não, se você olhar a vida dos padres que acabam apostatando, a maioria deles não tinha devoção à Virgem Maria, era só aquela coisinha protestante, é a serva do Senhor, não sei o quê. Mas devoção de rezar o texto todo dia, de rezar o rosário, de dar o exemplo, né? De pisar na cara do demônio mesmo nas tentações, rezando o texto e rezando o rosário. É isso que tem que acontecer com essa geração. Não a geração sentimentalista, é rezar o rosário. Rezar o rosário. Ou o terço. Rezar o terço. A senhora diz, rezar o terço todos os dias. É o pedido de Nossa Senhora. Rezar o terço todos os dias. Todos os dias. São Luís e Maria Grião de Montfort, no Segredo do Rosário, ele chega a dizer também, prometo a vocês que se praticarem essa devoção e ajudarem a divulgá-la, vocês aprenderão mais do rosário do que qualquer livro espiritual. E ainda mais, vocês terão a felicidade de serem recompensados por Nossa Senhora, de acordo com as promessas que ela mesma fez a São Domingos, ao bem-aventurado Alano de La Roche e a todos aqueles que praticam e encorajam essa devoção que é tão querida para ela. Pois o Santo Rosário ensina as pessoas sobre as virtudes de Jesus e Maria, os leva à oração mental e imitar Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele nos ensina a aproximar sempre dos sacramentos, a batalhar pelas virtudes cristãs e a fazer todos os tipos de boas obras, bem como ganhar tão valiosas indulgências que podem ser obtidas com a prática do Rosário. E vale lembrar que o Rosário é incentivado no próprio catecismo da Igreja Católica. É uma oração da igreja, uma oração importante. O Papa Beato João Paulo II dizia, o rosário é minha oração predileta. São João Bosco dizia que todas as minhas obras estão resumidas na Santa Missa e no rosário. Então nós devemos ter a devoção à Virgem Maria, devemos ter a devoção do Santo Rosário, a devoção do Santo Terço. Nós devemos rezar e ensinar, como diz São Luís e Maria Grião de Montfort. São Luís também conta um caso, meus irmãos, de um rei que, para honrar a Santíssima Virgem Maria, passou a usar um rosário na sua cintura, e ele andava, só que ele não rezava o rosário. Mas aí um dia aconteceu dele estar muito doente, e então ele viu sua alma diante do tribunal de Deus. E aconteceu que também, como esta religiosa de Roma, ele viu ser colocado nas balanças todos os seus pecados, e ele foi a ruína dele porque ele não rezava. No entanto, apareceu-lhe a Santíssima Virgem Maria como a sua advogada e pegou o rosário que ele usava em sua homenagem na cintura e colocou na outro lado da balança, e junto os terços de rosários que as outras pessoas rezavam pelo bom exemplo dele, porque via ele usando o rosário, e colocou lá na balança e equilibrou. Então a Santíssima Virgem Maria o advertiu que não só usasse o rosário na cintura, mas que rezasse o rosário e fizesse penitência. Ele recobrou a saúde e teve uma vida penitente, propagou o rosário.
Deus quer que nós dizemos, muita gente tem propagado por aí, não, o texto não pode colocar no pescoço. São Luís Maria Grignion de Montfort cita até indulgências que se dava na época para quem usasse o texto ou o rosário no pescoço ou trouxesse junto no seu corpo, na cintura, por exemplo. São Luís Maria Grignion de Montfort fala de vários casos de possessão que as pessoas foram libertas colocando o texto ou rosário no pescoço, como eu citei aqui, como eu vivi isso. São Luís cita pessoas que sofriam grandes tentações demoníacas, fortes, que não conseguiam vencer, que quando colocavam o rosário, as tentações diminuíam o seu poder, e quando eles tiravam o rosário, voltavam, então passou a usar o rosário frequentemente no pescoço. Claro, aí você não é Deus para saber se a pessoa que está rezando o texto ou o rosário no pescoço, se está usando por devoção ou por moda, mas se a pessoa está usando o rosário ou o texto abençoado no seu pescoço ou trazendo junto de si, não é modismo, é uma devoção. Se a pessoa está dizendo por modismo, é problema dele, mas quantas isso... pessoas de boa vontade estão sendo levadas também por insídias de Satanás, tentando fazer com que essa devoção suma. Quantas pessoas venceriam? Claro, nós temos o escapulário, nós temos a medalha milagrosa, temos tantos objetos que podemos usar, mas o rosário ou o terço, enquanto objeto mesmo, ele também é uma grande arma. São Luís conta de uma pessoa, de um padre, de um bispo, que rezando o rosário rolou no pescoço do jovem, depois ele tirou, os demônios atacou ele pegou o rosário e começou a bater nos demônios materializados ali, gritando ave cheia de graça e pedindo socorro da Virgem Maria e repelindo os demônios com um rosário, com um terço, o objeto mesmo, né? É um grande sacramental, assim como a medalha milagrosa, como o escapulário, o terço, o objeto é um grande sacramental. Então não se deixe levar por Satanás, querendo dizer não use. Não, talvez se fosse para usar no retrovisor, mas talvez não sei qual é o problema. Nem no retrovisor de carro, talvez se a intenção não for usar como amuleto, mas usar como devoção e para honrar a Santíssima Virgem Maria. Né? Para usar em honra à Santíssima Virgem Maria. E aqui Nossa Senhora fala ao bem-aventurado Alano de La Roche. A própria Virgem Maria fala: quero que saibas que, apesar de haverem várias indulgências já concedidas ao meu rosário, acrescentarei muitas mais para cada 50 Ave-Marias, ou seja, para cada terço, para que aquelas que a rezarem devotamente de joelhos, estando, é claro, livres do pecado mortal, e todos aqueles que perseverar na devoção do Santo Rosário, rezando estas orações e meditações, será recompensado por isso. Eu lhe obterei completa remissão da pena e da culpa de todos os seus pecados no fim de sua vida. Não sede descrentes, pensando isso ser impossível. É fácil para mim, pois sou mãe do Rei dos céus, e ele me chama cheia de graças, e sendo cheia de graças, posso dispensá-las aos meus filhos. Meu irmão, você está em estado de graça, reze o rosário. Você está em pecado, reze o rosário, ou pelo menos um terço, para a Virgem Maria te alcançar a graça. Foi dito para a Santa Brígida, não lembro se foi um anjo, que foi dito e revelado para ela que pelos méritos da Virgem Maria ter sido fiel até o fim, até os pés da cruz, a Virgem Maria ganhou a graça de conseguir junto de Deus a salvação da alma que ela quiser. Se você está em pecado mortal, se você chegou a vender a alma ao diabo, recorra à Virgem Maria, reza o teu texto que você será liberto. Como já tantos casos e exemplos que eu dei aqui. Amém? A minha Virgem Maria é a medianeira de todas as graças. Aqui Santo Antônio Maria Clarete vai dizer: felizes as pessoas que rezam bem o Santo Rosário, porque Maria lhes obterá a graça da vida, graça da hora da morte e glória no céu. Nunca será considerado um bom cristão quem não reza o Rosário, né? Ou pelo menos o texto, obviamente, aqui. São João Bosco: todas as minhas obras e trabalhos têm como base duas coisas, a missa e o rosário. Papa São Pio X: o rosário é a mais bela de todas as orações, a mais rica em graças e a que mais agrada a Santíssima Virgem. Os erros modernos serão destruídos pelo rosário. Beato Alano de La Roche: a saudação angélica é um arco-íris nos céus, um sinal de misericórdia e graça que Deus dá ao mundo. São Luís Maria Grignion de Montfort: o rosário completo é, pois, uma grande coroa de rosas, e o terço de 5 dezenas é uma pequena coroa de flores, ou uma pequena coroa de rosas celestiais, que colocamos nas cabeças de Jesus e Maria. A rosa é a rainha das flores, e o rosário, depois da Santa Missa, é a melhor das devoções. Ainda diz São Luís: o rosário é o meio mais certo de se curar do pecado e de se abraçar uma vida cristã.
né? E nós vemos isso, esta graça bendita. Por isso, meu irmão, se eu tenho um testemunho espiritual para dizer, consagra a tua vida à Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria Grande de Montfort. Seja escravo da Virgem Maria, seja um devoto, pois os demônios confessaram para São Domingos que nenhuma pessoa que se dedicou ao serviço da Virgem Maria, que foi um fiel servo da Virgem Maria, se perdeu. Você se consagra à Virgem Maria, seja um escravo por amor, porque não tem nenhum escravo por amor que foi fiel até o fim que tenha se perdido, pois sejamos fiéis até o fim. Se nós até hoje, eu e você temos sido infiéis, busquemos pela intercessão da Virgem Maria, a partir do terço ou do rosário, busquemos ser fiel e venceremos toda a tribulação, porque tudo posso naquele que me fortalece pela Imaculada. Cristo me fortalece pela Imaculada. Eu quero encerrar essa pregação dedicada à Virgem Maria, pela intercessão da corredenção da Virgem Maria, pela Virgem do Rosário, que disse em Fátima, eu sou a Rainha do Rosário. Para vocês saberem por que desse título do Rosário, meus irmãos, a igreja na época das cruzadas, das guerras do Papa Pio V, clamou que o povo católico rezasse o rosário, e o exército católico, com muitos menos soldados, venceram a guerra. Então no dia 13 de outubro foi proclamado a festa de Nossa Senhora do Rosário. A festa de Nossa Senhora, tanto que o mês de Maria era o mês de outubro, hoje é maio por causa das aparições de Fátima. E nós sabemos que no Brasil a Virgem Maria apareceu, veja a minha pregação também, a Virgem Maria, as aparições de Nossa Senhora em La Salette e no Brasil alertando contra o comunismo. E a Virgem Maria fala que o povo tem que ter devoção ao Imaculado Coração dela e ao Sagrado Coração de Jesus. E o povo tem que fazer penitência para levar o Brasil do comunismo. Meus irmãos, o Brasil será salvo pelo Rosário. Pela nossa oração do texto, pela nossa oração do Rosário. Uma coisa é certa. Ano passado, nessa época de comunismo, nessa época que o comunismo está querendo invadir o Brasil de fato, que começou essas manifestações, a última vidente que viu Nossa Senhora lá nessa cidade, perto de Recife, a última vidente morreu exatamente no dia 13 de outubro de 2013, no dia de Nossa Senhora do Rosário. Isso é algo profético para nós. Tenhamos devoção à Virgem Maria, a Virgem Maria que é o terror dos demônios e que há de vencer todo o mal, porque a ela foi prometida a vitória. E com o Beato Alano, eu quero dizer esse algo belo que ele escreveu, esse texto belo, um poema que ele escreveu. Ele vai dizer assim, que é algo belíssimo. A expressão dele, a rezar a Ave Maria. Tem pessoas que sentem gosto de mel na boca ao rezar a Ave Maria, ao falar o nome de Nossa Senhora. E aqui diz o Beato Alano: quem te ama, ó excelsa Maria, leia isso e extasie-se. Quando eu rezo a Ave Maria, a corte celestial se regozija, a terra se perde em admiração. Eu esqueço do mundo e meu coração transborda do amor de Deus. Quando eu rezo a Ave Maria, todos os temores se dissipam e minhas paixões se apaziguam. Se eu rezo a Ave Maria, a devoção cresce dentro de mim e desperta a contrição pelo pecado. Quando eu rezo a Ave Maria, a esperança fica forte em meu peito e o frescor da consolação inunda a minha alma mais e mais, porque eu rezo a Ave Maria. Meu espírito se regozija, a tristeza vai embora quando eu rezo a Ave Maria. Por isso, meus irmãos, nos consagremos ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Usemos os sacramentais, pois é terror para o demônio, a medalha milagrosa, o escapulário. Mas tenhamos sempre nos lábios a Ave Maria. A Ave Maria. Se o demônio e os filhos do demônio têm a zombaria, os palavrões, as zombarias, as blasfêmias, nós, fiéis católicos consagrados ao Imaculado Coração de Maria, temos a Ave Maria. E pela intercessão do Beato Alano, que nós possamos nos consagrar à Virgem Maria e que Deus nos dê a graça de, como Beato Alano, ter esse regozijo ao rezar a Ave Maria. E que mesmo para as pessoas que necessitem ver coisas extraordinárias assim, que aconteçam, para que as pessoas creiam. Se as pessoas necessitam de algo extraordinário, eu clamo a intercessão da Virgem Maria, que algo de extraordinário aconteça na tua vida, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria. Como aconteceu com minha mãe rezando pela minha avó, que estava internada no hospital, rezando o rosário. Ela fez o propósito e ela rezou, recebeu uma rosa
Aí a pessoa disse, quem te mandou essa rosa foi Nossa Senhora. E no dia que minha mãe chegou, a minha avó havia saído do hospital. Que se algo de extraordinário tem que acontecer, que aconteça. Se você ia falar o nome de Maria, sinta o gosto de mel, que sinta. Não, nós não buscamos coisas extraordinárias. Mas se para você crer e para você ser livre das garras de Satanás, que a Imaculada te conceda. E que pela Ave Maria, todos nós como crianças, sejamos fiéis servos e escravos da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Que venha o triunfo de Jesus Cristo pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. E colocando todos os sacerdotes, pela qual a Virgem Maria usará para vencer todo o mal. Rezemos essa Ave Maria, consagrando a nós e a nossa família, para serem libertas de todo mal, de toda a opressão do demônio. Porque quando nós rezamos a Ave Maria, o Espírito Santo desce com todo o penhor de graças, com todas as abundâncias de graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que viva a Senhora do Rosário. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe. Acorda, recebe o nosso canto. Senhor, aquela que ao seu Deus gerou. Bendito entre as mulheres, ouviu a voz do Senhor. A voz do Senhor. Faça-se em mim a tua vontade. Faça-se em mim a tua E eu te peço, faça-se em mim a vontade do teu Filho na tua intercessão. Maria, Orada do Senhor, diga, morada, Rainha da Paz, Senhor, ensina-me o teu Filho a amar. Rainha da paz, ensina-me ao teu filho amar. Bendito é o fruto do teu ventre. Bendito é o fruto Vai clamando a Nossa Senhora. do teu ventre. Rogai por mim, por nós, Jesus, rogai por junto ao Salvador. Intercede por nós. Salvador. Vem, mãe, toma de conta desse lugar.